Bom, vamos começar o programa de hoje com um alerta importantíssimo. Você já deve ter visto que nos últimos dias o estado de São Paulo confirmou 3 mortes por febre maculosa. E ainda há uma 4ª morte suspeita que espera a análise do Instituto Adolfo Lutz. As vítimas são o piloto Douglas Costa, de 42 anos, a dentista Mariana Giordano, de 36 anos, que era namorada de Douglas, e uma jovem de 28 anos. Todos eles participaram de uma festa no dia 27 de maio em uma fazenda na área rural de Campinas, aqui no interior do estado de São Paulo. Douglas e Mariana passaram a ter sintomas de febre, manchas avermelhadas pelo corpo e dores no dia 3 de junho e morreram 5 dias depois, gente. E a outra jovem morreu no mesmo dia que eles. Se essa nova vítima for de fato confirmada que ela está com a doença, né, que ela morreu por conta disso, ela será a 6ª morte provocada por febre maculosa em São Paulo neste ano. Todos os casos foram no interior aqui do estado de São Paulo. Bom, para entender melhor o que está acontecendo no estado e como a gente pode se proteger, a gente vai conversar agora com o Evaldo Stanislau, que é professor de medicina da Faculdade São Judas e médico infectologista do Hospital das Clínicas. Doutor, muito obrigada por falar com a gente, uma ótima tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos que nos acompanham. Doutora, eu confesso que quando eu vi esse número eu fiquei assustada. Olha só, no ano passado a taxa de letalidade da febre maculosa foi de 75% aqui no estado de São Paulo. É um número bastante alto, assusta, né? E essa morte ocorre em poucos dias. Doutor, por que essa doença é tão grave? O que ela provoca no corpo? Veja, é uma doença infecciosa, e como toda doença infecciosa, vai desencadear uma resposta inflamatória, que é uma resposta inflamatória bastante importante, bastante exuberante. Como o que acontece é que poucas vezes o colega médico que está atendendo um paciente e o próprio paciente também não se atenta à possibilidade da febre maculosa, quando o diagnóstico é feito, esta doença já evoluiu bastante, já tem um comprometimento sistêmico bastante exuberante em órgãos-alvo, desencadeou uma série de reações dentro do nosso corpo, alterando a função de órgãos vitais, e com isso nós temos um quadro de praticamente irreversibilidade. Então, a letalidade da febre maculosa, ela se dá muito mais porque o diagnóstico ele ocorre numa fase tardia do que necessariamente pela gravidade da doença. Então, o grande diferencial que a gente pode fazer é, de fato, o diagnóstico mais precoce para que o tratamento seja instituído numa fase mais favorável da doença. Doutor, e aí que está o problema, né? Saber quando que procurar um médico, porque os sintomas que mostram, né, são muito parecidos com algumas outras doenças, né? Nos casos que a gente citou, por exemplo, podia ser dengue ou leptospirose. Como identificar esses sintomas? Então, não tem como. Os sintomas, eles são absolutamente inespecíficos e parecidos com uma série de doenças mais comuns e corriqueiras. Eu tenho uma solidariedade muito grande aos familiares dessas vítimas, eu lamento muito, mas esses casos estão dando luz a essa doença, que é uma doença, como a gente viu, bastante letal, se não diagnosticada, e que vão servir para que a gente faça esse alerta. Então, se você foi a uma área de campo, se você esteve em contato com animais silvestres ou mesmo animais domesticados, ou se você percebeu a presença de um carrapato voltando de uma região dessas, ou lá estando, e depois disso desenvolveu um quadro de febre, procure o médico e diga claramente ao médico que você esteve nessa condição de risco, porque aí o médico vai poder pensar nessa possibilidade e introduzir uma terapia que, embora seja uma terapia muito simples, ela não é comum, não é um antibiótico que a gente usa no dia a dia. Então, não há um sintoma específico, não há um conjunto de sintomas. Quando esse conjunto de sintomas que você descreveu, manchas no corpo, dores, febre elevada, alterações laboratoriais, ocorre, né, já é uma fase de doença que progrediu. A recomendação é, esteve no campo, esteve em contato com carrapato, esteve em contato com animais silvestres ou domesticados numa situação de campo, está com febre, procure o médico. O médico vai saber avaliar se essa febre ou outros sintomas que apareçam sugerem ou não febre maculosa e introduzir a terapia precocemente. Perfeito, doutor. Agora é importante também a gente alertar, né, que essa doença não passa de pessoa para pessoa, o que é muito positivo, por um lado, porque dificulta que essa doença se alastre, né? Isso é importante. A gente precisa lembrar que a febre maculosa
não é uma doença de humanos. Ela mantém um ciclo silvestre. Então, você tem um ambiente silvestre, onde você tem alguns animais silvestres, a capivara, gambás, ou animais domesticados, que em contato com o carrapato que tem a bactéria, eles vão se infectar e vão passar a infectar outros carrapatos. O ser humano entra nesse circuito acidentalmente. Então, você vai ao campo, você vai a uma fazenda, como foi o caso, e entra em contato com esse carrapato. Então, aí é que você se infecta e não há transmissão interhumanos. Você tem sempre a presença do carrapato, mas eu quero enfatizar, a doença no humano ela é acidental, essa é uma doença que tem todo o seu ciclo no meio silvestre. Doutor, então, como que a doença passa, né? Você falou um pouco aí, basta ser picado pelo carrapato ou precisa ficar grudado na pele por algum tempo para que essa doença seja transmitida? Não, a doença ela precisa de uma condição. As pessoas, Marcela, têm na cabeça uma fantasia de que entrou em contato com alguma coisa, se infectou. Raramente isso ocorre em doenças infecciosas. Esse contato ele tem que ser feito por um tempo de exposição, por uma quantidade de agente infeccioso, né? Então, tem algumas condições. E no caso da febre maculosa, o carrapato, além de estar infectado pela bactéria, ele precisa ficar algumas horas em contato com a pele da pessoa. Então, de entre 4 a 6 horas para que essa transmissão ocorra. Por isso que uma das medidas mais importantes para a gente se proteger é perceber o carrapato ou os carrapatos, rapidamente removê-los, porque o tempo de contato é importante e ele é de horas, 4 a 6 horas para que a transmissão seja efetiva. Doutora, só para a gente entender então um pouquinho melhor, esse carrapato já nasce com essa bactéria que causa a febre maculosa? Não. O carrapato ele não nasce com a bactéria. O carrapato ele se infecta como nós. Ele vai entrar em contato com um animal parasitado, vai se infectar, vai transmitir para um outro animal não parasitado. Um carrapato não parasitado vai se alimentar desse animal e vai se contaminar, e esse é o ciclo silvestre que vai se mantendo. Então, você sempre tem dois elementos muito importantes, que é o animal silvestre e o carrapato. E um infecta o outro mutuamente, continuadamente. Então, nem todo carrapato transmite e nem todo animal silvestre está parasitado. Mas onde você tem uma concentração, isso é uma característica, normalmente você tem regiões onde você concentra mais a doença, é porque você tem um ciclo bastante ativo.